O sheik bilionário sentou-se em seu trono de ouro maciço, os olhos negros como a noite do deserto, fixos na figura que avançava pelo salão. Sua voz cortante dominava o silêncio pesado que pairava sobre a mansão. Toque! Quero ver se essa mendiga realmente entende de música. A arrogância flamejava em cada palavra, um convite cruel disfarçado de desafio. No vasto emirado, o palácio parecia irradiar poder. Colunas de mármore reluziam sob lustres de cristal, enquanto tapetes persas absorviam os passos dos convidados, envoltos em sedas perfumadas por essências exóticas. O ar carregava o aroma intenso de incensos de ouro de especiarias, uma mistura que recordava tanto mistério quanto luxo. Fora dali, a vastidão do deserto sussurrava segredos silenciosos, onde a pobreza esmagava muitos sonhos ignorados dentro da opulência. A mendiga avançou com passos firmes, o olhar reto, apesar dos olhos cansados pela vida nas ruas. Seus dedos, marcados pelo tempo e pelo frio, repousaram sobre as teclas do grandioso piano que reluzia no centro do salão. Havia naquelas mãos uma história não contada, um talento oculto que contrastava violentamente com sua aparência humilde. O silêncio congelou. As vozes se apagaram diante do convite velado do sheik, que esperava algo para humilhá-la. Se você aceitar tocar para mim, faça sem erros. Esta será sua única chance ou sua ruína. Sua voz era um trovão discreto, o desejo de subjugar escorrendo nas sílabas afiadas. A mendiga apenas inclinou a cabeça, aceitando o jogo desse homem que jamais imaginara ter seus planos interrompidos. Quando seus dedos tocaram as primeiras notas, um contraste inesperado dominou o salão. As melodias não eram apenas música, eram flechas de emoção pura que atravessavam as barreiras do orgulho do sheik. O brilho de seus olhos, antes carregados de desprezo, agora vacilava entre a admiração contida e uma surpresa inquietante. A mendiga, ao invés de ser esmagada, parecia erguer uma fortaleza invisível, tocando com uma paixão que desafiava a frieza daquele império de aparência impenetrável. Então, a reviravolta. Quando a melodia alcanou seu ápice, uma voz reconhecida sussurrou nos corredores de ouro. Um segredo da infância do sheik, uma verdade enterrada, ligada àquela mulher que nunca deveria estar ali. O ar congelou, os convidados se entreolharam, e o sheik sentiu um golpe inesperado no peito. Não era apenas talento no piano, era a chave para um passado que ele havia tentado esquecer, um segredo capaz de desfazer toda a sua armadura. O silêncio caiu pesado. A humilhação prevista se transformava em batalha interna, onde seu orgulho e sua dor se atropelavam. Esta noite não seria a mesma. Ele nunca imaginara o quanto aquela música e aquela mulher poderiam virar sua vida de cabeça para baixo. Se você quer descobrir o que acontece quando o impiedoso sheik bilionário encontra o passado que jurou esconder, inscreva-se, deixe seu like e conte nos comentários o que acha que vai acontecer. Não perca essa história que vai desafiar tudo o que você conhece sobre poder, amor e redenção. O silêncio que se seguiu à última nota parecia pesar toneladas no ar do salão. O sheik bilionário permanecia imóvel, seus olhos consumidos por um turbilhão de memórias que relutavam em ser esquecidas. A melodia, ainda ecoando em cada canto coberto de ouro e mármore, arrancara as máscaras que ele timidamente vestia para o mundo. Por um instante, sua arrogância cedeu lugar à sombra de uma dor antiga.
A mendiga, cujo nome ainda era um mistério para todos ali, retirou as mãos do piano com delicadeza, seu olhar fixo no sheik, desafiando-o em silêncio. Ela sabia o efeito que causara, sentia-o tremendo por dentro. Aquela rigidez que escorria de seu corpo poderoso se transformara em hesitação palpável. Você sabe quem eu sou? A voz do sheik saiu em um sussurro rouco, quase quebrado pela surpresa e pelo tumulto emocional. Seus dedos tamborilaram levemente no braço do trono, buscando controlar o caos que reagia. Em seu peito. Ela não respondeu, apenas inclinou a cabeça na mesma mistura de desafio e tristeza que carregava desde que envolvera seu destino naquela fortaleza de luxo escandaloso. Os convidados, alertados pela mudança súbita na atmosfera, olhavam de relance, trocando sussurros aflitos. Acostumados a intrigas e jogos de poder, mesmo eles jamais haviam presenciado algo tão carregado de tensão. O sheik ergueu-se lentamente. Seu corpo dominante era ao mesmo tempo rígido e estranho em sua vulnerabilidade. Cada passo reverberava pelo salão, o som pesado e metálico de sua bota contrastando com o delicado vestuário da mulher que permanecia firme diante dele. Você não deveria estar aqui. Suas palavras eram uma sentença e uma confissão. Você nunca deveria ter cruzado o meu caminho, especialmente com essa música. O olhar dela se encheu de uma tempestade contida. Talvez eu nunca tenha pertencido a lugar algum, mas a música, essa é minha verdade. É o que eu tenho quando não me resta nada. Sua voz simples e implacável arranhava o silêncio magnífico que antes os envolvera. O sheik apertou os olhos, tentando dissipar o crescimento de emoções conflitantes. Orgulho, raiva, saudade. Todos eles lutavam para dominar sua razão. Por que voltar agora? Perguntou, com a voz baixa, quase implorante. Depois de tudo o que você me fez esquecer. Ela avançou um passo, tão sutil que quase era imperceptível. Não vim para destruir. Vim para lembrar. Lembrar a você, e talvez a mim mesma, do que fomos e do que poderíamos ter sido. Sem você, um tremor na voz, que deixa emoção, escapou dela, como se essa simples verdade a libertasse tanto quanto o aprisionava. Os olhos negros do sheik ardiam com uma mistura de tormento e desejo reprimido, enquanto seu coração quebrado batia descompassado contra a couraça dourada daquela noite. Não era apenas a melodia que o segurava, era a memória viva diante dele. Ao longe, um criado deixou cair uma bandeja, o som seco e abrupto cortando a magia do momento. O sheik virou-se bruscamente para encarar o submisso responsável. Leve-a para os aposentos reservados, ordenou com voz firme, voltando-se em seguida para a mulher à sua frente. Você ficará sob minha proteção, não porque confio em você, mas porque você mantém segredos ocultos, e eu quero ouvi-los um por um. Ela o encarou, um brilho novo de esperança, misturado à cautela percorrendo seu semblante. Foi então que o palácio inteiro pareceu silenciar sob o peso da decisão que selava seus destinos. Enquanto os passos dela ecoavam pelos corredores dourados, o sheik bilionário sentiu que algo dentro de si começava a estremecer, ameaçando rachar a muralha de gelo erguida há anos. Aquela alma esquecida, aquela música suave transformada em poesia dolorosa, escancarava a possibilidade de redenção ou a ruína completa na escuridão dos aposentos privativos. Ela parou diante da grande janela que revelava o deserto iluminado pela lua cheia. Seus olhos marejados refletiam o infinito,
como se buscassem respostas na imensidão silenciosa e fria. Por trás dela, a porta se fechou com um estalo seco. Lá fora, o sheik permanecia no salão, olhando fixamente para o lugar vazio, onde a mulher desaparecera. Sua respiração acelerada denunciava a guerra silenciosa, travada entre o homem que era e aquele que estava se tornando. Um sussurro perdido no vento que atravessava o palácio parecia repetir a antiga melodia. Um convite irreversível para reencontrar o passado, enfrentar fantasmas e decidir se o impiedoso sheik bilionário teria coragem de amar novamente. Naquele instante, escondido sob a máscara de poder, um segredo esquecido ameaçava emergir, capaz de transformar tudo para sempre. E ele sabia, nada jamais seria como antes. O silêncio que se instalou entre eles era denso, quase palpável, uma parede invisível erguida entre o passado e o presente, que custava ser derrubada. O sheik permaneceu imóvel. Seu corpo parecia carregar o peso de séculos, enquanto seus olhos negros não desviavam. Da figura diante dele, uma mulher que despertava memórias enterradas e feridas que ele tentara esconder sob sua coroa de ouro. Ela não falava, mas em sua atitude desafiadora havia uma elegância amarga, uma segurança moldada pela sobrevivência nas ruas e pelo orgulho que recusa a submissão. O contraste entre o luxo opressivo do palácio e a humildade de sua presença nunca fora tão gritante, e mesmo assim, aquele encontro parecia inevitável, como se várias vidas tivessem conspirado para que aquele momento existisse. A respiração do sheik tornou-se pesada. Cada inspiração um convite para confrontar fantasmas esquecidos. Ele deu um passo hesitante, atravessando o tapete persa com a imponência de um rei, mas com a fragilidade de um homem despido de suas armaduras internas. Quantos anos se passaram desde que senti essa música? Ouve minha alma. Sua voz saiu rouca, quase sussurrada, carregada de uma confissão que não se atrevia a dar em voz alta. Eu temi o que essa melodia poderia despertar. Medo do que não conseguia controlar. Ela ergueu o queixo, seu rosto uma mistura de dor e determinação. A música nunca mentiu, sheik. Diferente de muitos ao seu redor, ela revela a verdade que você tanto tentou calar. O salão parecia diminuir, fazendo com que cada palavra ecoasse com mais intensidade. Os lustres de cristal pendiam silenciosos, absorvendo o drama que se desenrolava ali, como testemunhas douradas de uma história marcada por segredos e amores proibidos. O sheik acercou-se, o aroma pesado do oud envolvendo-os em um halo quase sufocante. Suas mãos, ásperas pelo tempo, procuraram algo que nem ele sabia nomear. Talvez redenção, talvez uma última esperança em meio ao deserto de sua alma. Por que voltou? Por que cruzar essa fronteira que jamais deveria ser atravessada? Pressionou ele, a voz baixa, entre feroz e vulnerável. Ela tornou a avançar, diminuindo a distância, e seus olhos, profundos e flamejantes, brilharam ao revelar uma rusga que nem o poder podia manietar. Porque a verdade não desaparece com o tempo, nem mesmo com o silêncio. Eu voltei para lembrar você, para lembrar a nós dois, do que fomos antes do orgulho e do medo nos separarem. Por um instante, nessa proximidade carregada, o ar se tornou pesado com um silêncio que gritava. O sheik sentiu o coração apertar, um nó formado. Por anos de auto-engano e saudade não confessada, aquele toque invisível entre eles era mais devastador que qualquer confronto. Ao longe, sons abafados indicavam a movimentação dos servos, já desconfiados da mudança na atmosfera do palácio. Mas naquele instante, naquele espaço convertido em arena, nada mais importava a não ser aquela mulher,
que dominava o salão não pelo luxo, mas pela intensidade da sua presença. Ele finalmente falou, com uma voz quase trêmula. Sei que esta reunião não é apenas sobre as notas que você tocou, mas sobre tudo que ficou enterrado. Eu guardei um segredo que poderia destruir tudo ao meu redor. E você sabe. Os olhos dela se encheram de lágrimas contidas, que brilhavam sob a luz tênue das velas. Sim, sheik bilionário. Sei e não. Posso fugir disso, assim como você não pode esconder aquilo que somos. O ápice da tensão os envolveu em uma dança silenciosa de verdades veladas e medos antigos. Um jogo perigoso onde cada palavra poderia ser uma armadilha ou a chave para a liberdade. O sheik deu um passo atrás, seu rosto uma máscara que lutava entre o controle e a rendição. Estamos diante de um abismo, e pela primeira vez, não sei se desejo me afastar dele ou me lançar. A heroína caminhou até uma mesa ornamentada, tocando um delicado vaso de porcelana com a ponta dos dedos, a fragilidade do objeto refletindo a vulnerabilidade escondida em seu olhar. No abismo, às vezes, encontramos o que realmente somos e o que poderíamos ser. O silêncio retornou, pesado, como o deserto depois da tempestade de areia. O sheik fitou a janela imensa, onde a lua cheia banhava o deserto com um brilho prateado. Lá fora, o mundo continuava seu curso indiferente, mas dentro do palácio o tempo parecia suspenso, aguardando uma decisão que poderia marcar o destino de 2 corações e de uma dinastia. De repente, a porta dos aposentos se abriu com um estrondo, fazendo o sheik e a mulher se voltarem alerta. Um homem trajando roupa fina e olhar astuto entrou, seu rosto pálido traindo a malícia que escondia por trás de palavras corteses. Emir, disse ele, curvando-se ligeiramente, há notícias que requerem sua imediata atenção, mas temo que possam alterar profundamente seus planos. O sheik ergueu a cabeça, pressionando os dentes. Seu olhar, escuro, ardiam com uma fúria que ameaçava incendiar o salão. Fale rápido. Nada pode me distrair, especialmente agora. O homem engoliu em seco, depois despejou as palavras como um veneno. Descobriram algo sobre sua linhagem, algo oculto há décadas. Esse segredo do passado, o que você acha que ficou enterrado, está prestes a ser exposto, e não será por mim que saberá primeiro. A atmosfera gelou. A heroína aproximou-se, sentindo o pulso acelerar ao lado daquele homem que comandava o destino do impiedoso sheik bilionário. Ele fitou a mulher, seu semblante uma mistura de desespero e decisão. Parece que nosso passado voltou para nos assombrar de verdade, e isso pode destruir tudo, inclusive a você. Naquele instante o deserto lá fora parecia sussurrar com mais força, e o silêncio do palácio virou um grito sepulcral. O amanhã já não prometia redenção ou paz, mas caos e revelações capazes de abalar o trono do sheik bilionário para sempre. O crepitar distante da tempestade de areia parecia ecoar a tempestade que consumia o peito do sheik bilionário. Atrás da porta onde ela tinha desaparecido, o silêncio tornou-se quase palpável, cada sombra dançando em resposta ao fogo contido que queimava em sua alma. Nos minutos que sucederam à entrada abrupta do mensageiro, a opulência daquele aposento parecia engolir toda a grandiosidade dos anos dourados, reduzindo o sheik a um homem vulnerável, uma marionete nas mãos do destino. O brilho da lua cheia banhava o deserto além da janela,
lançando uma luz prateada sobre o tapete persa e iluminando os traços tensos do sheik. Ele caminhou até a imensa mesa de mogno, apoiando as mãos com força sobre a superfície polida, as veias latejando em suas têmporas. Sua respiração estava irregular, como se cada palavra do mensageiro tivesse trazido à tona uma ferida antiga que se recusava a cicatrizar. Enquanto seus dedos traçavam círculos nervosos sobre a mesa, ele recordava os sussurros que sua mãe lhe dera, velados entre promessas e ameaças, sobre o segredo enterrado no passado de sua família. Era uma verdade que carregava como uma maldição silenciosa, e agora parecia que o véu estava prestes a ser rasgado. O trono que ele governava, a fortaleza que erguera, estavam ameaçados por sombras do passado, que insistiam em emergir da poeira do deserto. Lá dentro, a mulher que ousara desafiar sua autoridade permanecia em pé, suas costas firmes contra a janela, a silhueta delineada pela luz prateada. Seus olhos, profundos e ensombrados, fitavam o horizonte árido como se ali repousassem respostas que nem ela mesma conhecia. Por trás do orgulho que exalava, havia uma fragilidade escondida, a mesma fragilidade que as ruas haviam esculpido em sua alma. Ela sabia que aquele momento não era apenas sobre o presente, ou sobre o sheik que a mantinha sob sua proteção. Era um confronto de destinos, um eco de promessas sussurradas na juventude, de suposições e medos que moldaram vidas separadas, destinadas a se chocar novamente. Do corredor, o som dos passos do criado aproximando-se interrompeu a quietude. Ele entrou com um pergaminho nas mãos, os olhos evitando-os do sheik. O emissário baixou a voz. Senhor, trazemos confirmações. O segredo a que se referia, há provas concretas que implicam diretamente na sua herança. Não é apenas um sussurro de sombras, mas uma ameaça que pode desestabilizar todo o seu império. O sheik ergueu o olhar, as pupilas dilatadas refletindo uma fúria gelada. Mostre-me, ordenou a voz firme, mesmo com o tumulto interno. O homem estendeu-lhe o documento, um selo antigo gravado em cera vermelha, chamando atenção para si, como um símbolo sombrio do passado que ele tentava esquecer. Com a noz da mão fechada ao redor do papel, o sheik se virou para a mulher, que o observava com atenção contida. Ela deu um pequeno passo à frente, a aproximação quase imperceptível, suas palavras carregando um tom que misturava desafio e compaixão. Esse segredo não pode definir o que somos agora. Aquilo que fomos, aquilo que construímos, é nossa escolha enfrentar a verdade ou afundar na mentira. O silêncio pesou no ar. Os olhos negros do sheik encontraram os dela. O turbilhão imprensado nos anos parecia querer explodir diante daquela presença que, apesar de tudo, lhe tocava a alma. Havia mágoa ali, mas também uma centelha teimosa de esperança. Ele baixou a voz, quase mais para si do que para ela. E se essa verdade nos destruir? Se o que escondo for o suficiente para arrancar tudo o que amei e construí dos meus dedos, estarei preparado para perder não apenas um império, mas você. Ela o encarou com toda a coragem que o deserto lhe ensinar a cultivar. Você não está sozinho nessa batalha, nem nunca esteve. Nesse momento, o silêncio foi quebrado por um ruído seco. Uma porta lateral se abriu lentamente e uma figura aparece na sombra do corredor. Um homem com olhar calculista e sorriso cruel, conhecido por seus jogos de poder e manipulações ocultas. Seu nome ecoava com respeito e temor entre os membros da corte, e ao cruzar o umbral, seu olhar se fixou no sheik com uma ameaça clara. Majestade, disse o homem com uma reverência instável, temos outros problemas. Há quem planeje derrubar seu reinado, e seus inimigos já se movimentam nas sombras.
Esse segredo que o aflige é apenas o começo. O sheik engoliu em seco, sentindo como se cada palavra fosse uma punhalada. Ele respirou fundo, encontrando na profundidade de seus olhos um novo fogo, uma determinação que se recusava a sucumbir. Voltou-se para a mulher, que agora caminhava com passos firmes até seu lado. "Prepare-se", ordenou com voz firme, o som metálico de sua bota ronronando no chão de mármore. "Pois não será apenas um segredo que enfrentaremos. Será uma guerra que testará tudo o que construímos e tudo o que somos capazes de amar." O olhar dela encontrou o dele. A promessa silenciosa de enfrentar qualquer perigo juntos, apesar dos fantasmas que os perseguiam. Eles sabiam que o tempo do equilíbrio havia acabado. Agora, cada passo poderia ser um risco e cada palavra uma arma. No silêncio que se seguiu, a luz da lua brilhava intensamente, refletindo nas lâminas ocultas de seus corações. E como uma tempestade prestes a quebrar o silêncio do deserto, uma sombra emergiu do passado, ameaçando engolir o presente e tudo o que restava de esperança. No instante em que aquele homem misterioso sorriu, o palácio inteiro pareceu congelar, e o sheik bilionário entendeu que o maior perigo ainda estava por vir. O documento deslizou pelas mãos do sheik, o cheiro do papel antigo misturando-se ao aroma intenso do oud que permeava o aposento. Seus olhos negros percorreram cada linha com uma concentração quase desesperada. Cada palavra parecia um golpe invisível, uma sentença silenciosa traçada contra o que ele até então chamava de império. O silêncio entre ele e a mulher que o observava era carregado de uma urgência que só o medo sabe impor. Ela se aproximou devagar, o som sutil dos saltos ecoando nas pedras frias do piso de mármore, enquanto se arriscava a encarar os olhos do homem que, apesar do poder, tremia diante da sombra que agora se tornava real. "Eles estão mais perto do que imagina." Sua voz ficou baixa, quase um sussurro, que mesmo assim parecia reverberar pelas paredes douradas. "E enquanto você se afoga nessa história de passado, seus inimigos tecem suas teias sem que o senhor perceba." O sheik apertou os dentes, o estalo abafado ecoando como um tambor de guerra perdido no tempo. Cada músculo do seu corpo denunciava uma luta interna feroz, a rigidez de um rei e a fragilidade de um homem traído pela própria fortuna. "Não importa o que," ele murmurou com uma convicção arranhada. "Não permitirei que destruam tudo o que construí, nem que me tirem você." Ela desviou o olhar por um instante. A lembrança de tantas noites geladas e solidão diluía a dureza em seu semblante. "E se você não for mais o homem que conheci? Se todo esse poder e luxo só serviram para longe nos afastar da verdade que um dia tivemos?" Um sorriso amargo cruzou o rosto do sheik, um reflexo de tudo que ele lutava para esconder. "O poder matou a criança que sonhava com você, mas não deixou meu coração apodrecer." Eles ficaram assim, separados e unidos por um fio invisível de silêncio e desejos não ditos, enquanto o crepitar distante da tempestade de areia anunciava que o deserto não perdoava erros, nem hesitações. De repente, a porta do aposento se escancarou e uma sombra espessa tomou forma no arco da entrada. Os olhos do sheik se estreitaram, o corpo se tensionou numa segunda armadura de alerta. O homem que entrou trazia no sorriso uma mistura de arrogância e ameaça. Nome temido nas cortes dos Emirados. "Majestade", disse ele com uma reverência estudada
que não chegava à sinceridade. Os rumores não são mais só sussurros nas sombras. Há um movimento crescente contra o seu reinado, e o segredo que o senhor tenta esconder está se tornando o combustível dessa conspiração. O olhar do sheik endureceu como ferro fundido. Os pulsos tremiam apenas o suficiente para manter o controle. Quem ousa desafiar meu domínio? O intruso esticou um dedo com leveza, apontando para uma carta selada trazida às pressas por seus emissários. Eles, seus rivais, seus falsos aliados, todos prontos para derrubar o sheik bilionário e tomar o trono que o senhor herdou com tanta obstinação. Tem sala que na panorama ainda parecia dar festas e olhadas e vista verdadeira. Ela se aproximou do sheik, seu rosto firme. Uma chama de desafio nos olhos queimados pelo deserto e pela própria existência. Não o reconheço apenas como senhor do império, mas como homem que ama e que pode escolher. Essa guerra pode nos consumir, mas se formos um só, nada poderá nos vencer. Por um instante, aquele sussurro se transformou em uma promessa quase palpável, um fio tênue de esperança costurando a alma partida do sheik. Ele virou-se para ela com uma intensidade que quebrou cada muralha invisível que construíra. Seus dedos apertaram os dela com uma força que falava tanto de medo quanto de determinação. Juntos, iremos rasgar a escuridão que paira sobre mim. Eu prometo. Nada, nem mesmo o passado, destruirá o que somos. No corredor, passos rápidos anunciaram a chegada de mais notícias. Mensageiros, aliados, ou talvez espias disfarçados. O clima no palácio se transformava. Uma tempestade silenciosa que ameaçava abalar até os alicerces dourados. O sheik voltou a olhar para a carta em suas mãos, o selo antigo parecendo pulsar como um coração condenado. Aquele pedaço de papel não era apenas um aviso, era uma sentença, uma chave para um futuro onde o poder e o amor seriam postos à prova. E enquanto a lua cheia desenhava sombras longas pelo tapete persa, um pensamento aterrorizava o sheik. Já não bastava enfrentar os inimigos externos. Agora, ele precisava derrotar os fantasmas do legado que carregava, antes que eles o destruíssem de dentro para fora. Ele olhou para a mulher, sua aliada na batalha que se anunciava, e viu nos olhos dela o reflexo do próprio medo e da coragem. A noite se fechava lá fora, e o deserto cantava uma canção antiga. Mas dentro daquele palácio de ouro, uma guerra invisível começava a ser travada. No silêncio que precedeu a tormenta, um segredo explode no fundo da mente do sheik. Um segredo capaz de mudar para sempre o destino daquela noite e que poderia, enfim, apagar a tênue linha entre amor e ruína. O sheik bilionário fechou os dedos com força ao redor do pergaminho antigo, o selo vermelho quase queimando sua palma, como se aquela herança em papel transbordasse perigos invisíveis. Aos poucos, o pulsar acelerado de sua expiração ecoava pelo aposento amplo, carregado dos aromas ricos do deserto. O incenso de oude, mesclado ao perfume almiscarado, que só um homem de seu poder poderia carregar. Ele virou-se lentamente, o peso daquele segredo novo pendendo como uma lâmina sustentada por fios de seda em seus ombros largos. Seus olhos negros encontraram os da mulher que permanecia quase imóvel, firme na janela, contemplando as dunas prateadas sob a lua cheia. Ela,
Parecia a própria essência do deserto, forte, impenetrável e cheia de mistérios. Eles estão chegando, não é? Ele falou baixinho, como quem teme despertar a própria sombra. Provavelmente há meses tramando, enquanto eu me afogava nesse passado. Mas e você? Está pronta para enfrentar o que vem conosco nessa batalha silenciosa? Ela virou o rosto, o brilho dos olhos denso como tempestade. Não sou mais a garota que o deserto esqueceu. Sou quem cresceu pedindo que o amanhã existisse, mesmo quando tudo parecia perdido. As palavras caíram entre eles, carregadas de uma verdade que não se podia simplesmente descartar. O silêncio que se seguiu era um tecido fino e nervoso que cobria o salão com uma tensão quase palpável, enquanto o crepitar distante de tendas e ventos soturnos. Lá, fora, reverberava com perigos iminentes. Ele caminhou até ela, com passos firmes. O ranger sutil de suas botas de couro, contrastando com a delicadeza do vestido de seda escura que deslizou pelo chão. Seus dedos hesitaram por um instante, tocando a curva do braço dela. Um toque contido, que dizia mais do que 1000 palavras poderiam. Você é a única que pode me lembrar do que ainda existe para lutar. Sua voz, antes firme, vacilava no ar pesado do aposento. Mas agora, não somos apenas 2 corações contra o passado. É um exército inteiro de sombras que ameaça levar tudo o que conquistamos. Ela segurou sua mão com força, quebrando a distância que parecia ter crescido entre eles. Então enfrentemos juntos, que o deserto nos proteja ou nos consuma. Não importa. O que importa é encarar essa tempestade lado a lado. Naquele instante, a quietude foi perfurada por passos apressados no corredor. O som seco de armaduras insinuando que ameaças não esperariam por decisões lentas. O porta secreta que levava ao salão foi aberta com violência, revelando um homem de olhar frio e sorriso preguiçoso, cuja chegada lançava uma sombra sinistra sobre o destino do sheik. Majestade, disse ele, a voz embebida em veneno e oportunismo. Os lobos se moveram. Não apenas esses sussurros antigos, mas uma conspiração real. Seus rivais já tomaram partido e possuem aliados dentro do seu próprio círculo mais confiável. O sheik estreitou os olhos, o vapor da raiva fervendo sob sua pele dourada. Mostre-me os rostos dessa traição, ordenou, a determinação tomando sua voz. Como aquele sol escaldante que nunca abandona o deserto, o homem entregou documentos e relatórios, onde nomes e rostos se espalhavam como serpentes escondidas sob as pedras. A traição era palpável, a revolta iminente, e o segredo de sua linhagem, esse fragmento oculto de sua história, era a fagulha que ameaçava incendiar tudo. Ele voltou-se para a mulher ao seu lado, a heroína que desafiava mais do que seu império, desafiava seu coração endurecido. Você sabia disso? O quanto o círculo que chamamos de família pode ser falso, veneno disfarçado de lealdade. Ela respondeu com um olhar de fogo contido, a força das ruas transparecendo em sua fala. Sei que o poder corrompe e que o medo alimenta bastiões de mentira, mas também sei que não estamos sozinhos, e o que construímos juntos é a única força capaz de encarar essa tempestade. O vento uivava do lado de fora, como o lamento de um coro invisível, enquanto o sheik fechava os punhos e sentia o gelo se quebrar dentro do peito. Cada palavra, cada ameaça, cada sombra apontava para um futuro incerto,
mas a certeza de que a batalha não seria solitária. Então lutaremos, não pela culpa do passado, mas pela esperança do nosso amanhã. A promessa saiu sem hesitar. Um juramento entre fogo e deserto. Quebrarão minha coroa, ferirão meu corpo, mas jamais me derrubarão enquanto carregar sua mão na minha. Ela sorriu, não como uma menina, mas como uma mulher que já dançara na beira do abismo e aprendera a conquistar seu próprio destino. E se o deserto nos ensinar algo, é que as tempestades passam, mas as raízes que plantamos permanecem, firmes e inquebrantáveis. Antes que pudessem respirar essa união incandescente, o olhar do sheik caiu sobre um segundo visitante, que emergia das sombras do corredor. Um homem encapuzado, rosto oculto, mas cuja aura denunciava intenções nada boas. Na mão, um pergaminho selado, diferente dos outros, com uma marca que até mesmo o sheik reconheceu. Uma mensagem que poderia reverberar até os cantos mais remotos do seu império. Majestade, ele anunciou com voz rouca. Isso é para seus olhos somente, um último segredo, daqueles que podem salvar ou destruir. A heroína apertou-lhe a mão, um gesto silencioso de preparação para o que estava por vir. O sheik pegou o envelope, sentindo o peso daquela entrega, e com um olhar que misturava tudo, medo, determinação, amor e uma promessa silenciosa de que esta guerra interior e exterior ainda não tinha fim. Ele abriu lentamente e o conteúdo fez seus olhos se arregalarem. Um nome, uma data e um destino. Tudo indicando que o maior inimigo do sheik não era apenas quem conspirava contra ele, mas alguém muito próximo. Alguém que até hoje mascarava a verdadeira face do poder. E ali, sob a luz prateada do deserto, o sheik bilionário soube. A tempestade não era mais uma ameaça distante. Ela já estava dentro dos muros dourados do palácio, pronta para devorar tudo, inclusive o amor que começava a nascer entre duas almas marcadas pelo destino. A luz prateada da lua entrava pelas janelas altas, lançando sombras sinuosas sobre o tapete persa que cobria o salão silencioso. O sheik bilionário segurava ainda o pergaminho selado, a ponta dos dedos tremendo levemente, enquanto tentava absorver o peso da traição que aquelas palavras carregavam. O silêncio era cortante, carregado de ameaças invisíveis e promessas não ditas, como se todo o palácio prendesse a respiração à espera do que viria a seguir. Ela estava ao seu lado, imóvel, os olhos fixos naquela carta que agora parecia ser o eixo sobre o qual tudo girava. A fragilidade aparente da mulher desaparecera, revelando uma força indomável que reafirmava a urgência daquele momento. Havia mais ali do que segredos antigos. Havia vidas prestes a se desmoronar ou a renascer das cinzas. O sheik virou-se lentamente para a heroína. Diga-me, sua voz era baixa, um farfalhar de areia na vastidão do deserto. Quem é o traidor? Quem ousa esconder uma serpente em nosso meio? Ela não hesitou. Seus olhos, escuros e brilhantes, encontraram os dele com a intensidade de 1000 sóis. Não é uma pessoa só, majestade. São muitos. Membros da corte, aliados falsos que dançam no fio da mentira, contando com a sombra do segredo para manipular seu império desde dentro. A palavra império soou pesada, uma lembrança amarga da fragilidade escondida sob o ouro e o poder. Os dedos do sheik apertaram o pergaminho até seus nós ficarem brancos, um símbolo cruel de controle sobre algo que já fugia à sua influência. Ele caminhou em direção à janela, as botas ecoando, sobre o mármore frio como tumbeiras anunciando um funeral não celebrado.
Do lado de fora, o deserto brilhava sob a lua, um mar de silêncio onde segredos enterrados se agitavam nas areias. Não podemos mais permitir que a fachada dourada oculte o veneno interno, continuou ela, a voz firme. Cada passo que dávamos dentro do palácio era vigiado. Cada palavra, uma arma. Ele voltou-se abruptamente, o olhar castanho agora misturado a uma chama intensa. E o que faremos então? Como proteger o que resta de nossa honra e do amor que insiste em crescer apesar da traição? Ela deu um passo à frente, sentindo o peso do olhar dele sobre sua pele. Um fogo e um gelo entrelaçados. Vamos contra-atacar. Precisamos de aliados verdadeiros, daqueles que ainda acreditam em justiça e lealdade. Mas para isso, majestade, você terá que abrir mão do medo. É hora de deixar a armadura e mostrar ao mundo quem realmente é este homem além do trono de ouro. O sheik fez uma pausa, um esfregaçar interno de dúvidas e esperança, antes de desviar o olhar para suas mãos, que tremiam menos agora, como quem encontra âncora no meio da tormenta. Respirou fundo, o aroma de oud envolvendo-o em uma espécie de força antiga, quase mística. Abandonar as máscaras não é fácil, murmurou, mas talvez seja a única chance que me resta para salvar tudo. Sua voz, antes raivosa e dura, suavizou-se na mesma medida que sua vulnerabilidade começava a preencher as fissuras do homem poderoso. Sorriu, um gesto breve e terno, como um raio de sol que rompe a tempestade. E eu estarei ao seu lado, não só como escudo, mas como lembrete de que não estamos sozinhos nessa luta. O toque de sua mão contra a dele selou uma aliança silenciosa, carregada de promessas e perigos. O palácio, que minutos antes parecia engolir suas esperanças, tornava-se uma fortaleza, onde a verdade e a mentira duelariam até derrubar paredes e corações. Nesse instante, um estalo seco quebrou a tensão. A porta do aposento foi aberta com violência, e numa de sangue próximo. Alguém que controla a guarda pessoal do trono há anos. O horizonte de promessas e perigos escureceu ainda mais. O sheik apertou a mandíbula, a impotência dando lugar a uma fúria selvagem que queimava em suas veias. "Mostre-me quem é!" ordenou, a voz tão cortante como uma lâmina de aço forjada no fogo das traições passadas. O mensageiro entregou um anel antigo, cravejado com pedras preciosas nas cores da família do sheik, um símbolo que nunca deveria estar nas mãos erradas. Ela se aproximou, o coração pulsando contra as costelas como um tambor de guerra. Cada movimento será vigiado, mas temos poucas opções além de lutar às sombras com a luz da verdade. Ele segurou o anel, sentindo o peso de uma escolha que poderia mudar. O destino de tudo, o impiedoso sheik bilionário, o segredo do passado, a mulher que desafiava e tocava sua alma, tudo prestes a explodir numa tempestade onde nada mais seria como antes. E enquanto a lua cheia observava impassível, o silêncio do deserto sussurrou uma promessa amarga. A guerra estava só começando, e o preço da verdade poderia ser o fim da própria alma do sheik. O salão continuava mergulhado naquela penumbra dormente. Os ecos da tempestade de areia distante, entrelaçando-se com o silêncio carregado que pairava entre eles. O sheik bilionário apertava o pergaminho antigo, suas veias pulsando sob a pele dourada, enquanto os olhos negros deslizavam lentamente das palavras para a mulher, que, firme e serena, sustentava seu olhar como um escudo invisível.
Ela não se movia, mas seu ar era de uma resiliência que desafiava até o poder absoluto daquele império. A voz dela, baixa e carregada de determinação, rompeu o silêncio com a gravidade de quem conhecia o peso das traições internas. Não é um inimigo isolado, Majestade. É uma teia, tecida por aqueles que um dia juraram lealdade, amantes do seu poder, aliados que esperam se banquetear com sua queda. O som surdo das botas dele sobre o mármore gelado do salão fazia cada passo parecer um comando silencioso, a ameaça que se escondia em cada sombra do palácio. Seu rosto, normalmente uma máscara inabalável de autoridade, estava marcado pelo tormento interno. O impiedoso governante agora carregava o peso de um homem ferido, desafiado não apenas por um passado sombrio, mas por aqueles que hoje se aproveitavam das fissuras da casa que ele ergueu. Eles querem não só meu trono, mas a sua presença. Ele engoliu em seco. Se conseguirem me separar de você, destruirão o último fio que me mantém ainda em pé. A voz profunda não conseguia esconder a vulnerabilidade que vazava em cada sílaba. Era uma confissão silenciosa, um pedido quase velado de parceria. Ela deu um passo lento adiante, e um leve perfume de rosas e especiarias misturou-se ao ar rarefeito. Então não lhes daremos o prazer, mas isso exige mais do que palavras e planos. Exige que derrubemos as máscaras que escondem os verdadeiros inimigos e também que enfrentemos os fantasmas que nos paralisam. O sheik lutava contra a tempestade que ameaçava despedaçar aquela fachada. Dourada de poder impenetrável. Sua mão procurou a dela, dedos entrelaçados em um toque firme, prometendo a si mesmo que não rastejaria diante da traição. Não permitirei que as sombras apaguem a chama que ainda resta, nem que tomem de mim o que resta do que sou capaz de sentir. O silêncio dessa troca ecoava mais alto que qualquer trovoada. Lá fora, o vento uivava feroz, como se o próprio deserto reagisse ao tumulto dilacerante de suas almas. O palácio parecia suspenso entre o presente e um futuro incerto, onde cada gesto poderia decidir a permanência ou a ruína daquela aliança improvável. De repente, as portas antigas se abriram, entortando as dobradiças com um protesto que reverberou pelos corredores lânguidos. Um homem alto e encapuzado fez sua entrada. A aura escura e os olhos frios incitando desconforto imediato. Em suas mãos, o envelope pesado, selado com um emblema não visto há anos, o símbolo de um poder ancestral e perdido. Os convidados e os poucos servos que ainda permaneciam afastaram-se, como oscilantes vultos abandonando o campo de uma batalha que apenas começava. O sheik fixou o intruso, seu coração comprimido por um pressentimento sombrio. Apenas para seus olhos, Majestade, disse o homem, a voz seca como a areia movediça, deslizando até ele. O último segredo, aquele que pode salvar ou selar seu destino. O envelope parecia pulsar com uma energia própria, como se dentro dele estivesse o próprio deserto, ao mesmo tempo impiedoso e implacável. A mulher, sentindo a tensão duplicar, apertou a mão do sheik, o toque firme, desafiando a incerteza que os espreitava. Não importa o que há aí dentro, enfrentaremos, juntos como sempre deveria ter sido. A promessa silenciosa era mais que palavras. Era uma âncora lançada no meio do caos. Com movimentos lentos, quase rituais, o sheik rompeu o selo com a ponta dos dedos, revelando um papel amarelado,
cujo conteúdo fez seus olhos se alargarem, o ar saindo de seus pulmões como um sussurro abafado. Ali estavam nomes, datas e destinos entrelaçados em uma trama mais profunda e dolorosa do que tudo o que podia imaginar. O segredo escondido não era apenas uma traição comum. Era um veneno ancestral, uma verdade guardada a 7 chaves, capaz de desacreditar sua linhagem e abalar a própria fundação de seu império. Os olhos da mulher buscavam. Os dele, com uma mistura de medo e força, sabendo que aquela revelação era apenas o prelúdio da verdadeira tempestade que se incubava. Ele fechou os dedos em torno do papel, o pulso latejando como tambor de guerra. Este não é apenas um golpe para mim, é uma sentença para o que resta de nós. Um silêncio cortante dominou o aposento. A cada segundo que passava, o peso daquela informação parecia transformar o ar em chumbo, fazendo o palácio vibrar com promessas de batalhas por vir. E foi então que um novo som veio do corredor. Passos firmes, decididos, carregando o peso de alguém que não vinha com boas intenções. A porta foi escancarada novamente, e uma figura conhecida, o lobo camuflado em carne humana, entrou sorrindo com uma malícia que cortava como lâmina. Majestade, ele começou, o tom veneno doce. O jogo não termina com esses documentos. Eles são apenas o início do fim para sua reinado. E para o seu coração. O sheik endureceu, os olhos chamejando com uma fúria feroz que misturava amor e desespero. Ele deu um passo à frente, a voz um rugido contido que anunciava a guerra. Hora de pagar o preço da traição e descobrir quem realmente merece continuar ao meu lado, até o último suspiro. Enquanto o crepitar do vento do deserto fazia as velas oscilarem nos candelabros dourados, ela segurou a mão dele com força. O toque para além de uma promessa. Era a luta definitiva que selaria não só seus destinos, mas a própria alma do impiedoso sheik bilionário. E naquele instante, entre segredos destruidores e alianças forjadas no fogo da incerteza, uma certeza se impôs. O jogo do poder e do amor acabava de entrar em sua fase mais perigosa. Porque o verdadeiro inimigo não estava no passado, nem nas intrigas da corte. Estava mais próximo, escondido atrás do trono, esperando apenas o momento certo para destroçar tudo o que eles ainda ousavam chamar de futuro. O sheik bilionário virou-se lentamente para a mulher ao seu lado, os olhos negros ainda ardendo com a fúria e o medo despertados pelas revelações recentes. O pergaminho que carregava nas mãos era um peso quase físico, o passado agora pesando sobre um presente que ameaçava desmoronar a cada instante. Mas ela estava ali, firme e imponente. Uma chama viva no meio da escuridão que se fechava ao redor dele. Não podemos mais fugir, disse ele, com a voz embargada pela decisão tardia, mas certa. É hora de enfrentar tudo. Os inimigos que se escondem nas sombras do palácio, o segredo que ameaça destruir minha linhagem. E, principalmente, o que ficou entre nós por tanto tempo. Ela observou por um instante, o brilho intenso nos olhos revelando a mistura de dor e esperança. Meu sheik bilionário, nunca importa o quão sombria seja a tempestade. Existe sempre um caminho para quem escolhe lutar com o coração aberto. Sua mão encontrou a dele num toque firme e cheio de significado, um elo inquebrável forjado nas tempestades da vida. O som das passadas apressadas pelos corredores soava como um tambor de guerra, anunciando que o tempo para hesitações havia acabado.
O sheik fez um gesto silencioso, convocando os poucos aliados ainda fiéis ao seu redor. Entre eles, homens e mulheres cujas lealdades foram provadas nas batalhas invisíveis de poder e traição. Em um salão reservado, diante da corte reunida, o sheik revelou o conteúdo do pergaminho. Nomes de conspiradores, armações forjadas para minar seu reinado, alianças silenciosas entre os que desejavam seu fim. Os olhares altivos daqueles que conspiraram tropeçaram na firmeza da lei que agora atuaria contra eles. A justiça não mais seria torcida em segredo, mas aplicada com a força do próprio império. A heroína, ao seu lado, tornou-se a voz da razão que dissipava os ecos de dúvida entre os súditos. Com coragem e eloquência, ela denunciava as traições e convidava todos a erguerem-se pela verdade e pela honra. A corte renovada respondeu com murmúrios de apoio, e uma nova aliança começava a se formar entre poder e lealdade. Nos dias que se seguiram, o sheik enfrentou a guerra invisível com um vigor renovado. Reuniu provas, enfrentou inimigos e expôs cada conspiração, mas, acima de tudo, permitiu-se ser guiado por algo maior que a sede de poder, o amor que a heroína despertava nele, lento e forte como o deserto que abrigava seu império. Eles passaram noites a discutir o futuro daquele reino, planos de reconstrução que incluíam não só a justiça, mas também o perdão para os que soubessem reconhecer seus erros. Porque, apesar de tudo, o sheik bilionário aprendera que governar não era apenas comandar com punho de ferro, mas saber reconhecer a vulnerabilidade que humanizava até mesmo o mais poderoso dos homens. Um dia, sob o sol quente que despontava no horizonte do vasto deserto, eles caminharam lado a lado pelos jardins recém-restaurados do palácio. Flores raras desabrochavam no meio das pedras, como símbolos silenciosos da nova era que nascia ali. Uma era de esperança, força e amor. Ele a olhou, o sorriso finalmente aberto e sincero iluminando seu rosto marcado por batalhas internas e externas. Você me ensinou a ver além do ouro e do poder. Agora sei que o verdadeiro tesouro está aqui, disse, tocando o coração dela com a ponta dos dedos. Ela respondeu com um olhar cheio de ternura, segurando aquela mão com a firmeza de quem escolheu um caminho definitivo. E eu encontrei nesse deserto árido o oásis que jamais pensei existir. Nosso amor será a força que sustentará tudo o que construirmos. Ao redor deles a corte celebrava, transformada por aquela nova união de alma e poder. O impiedoso sheik bilionário havia se rendido à coragem que brotava de sua heroína, desarmando reinos internos e externos, e criando um império não apenas de ouro, mas de confiança e verdade. Naquela noite, ao pé do trono, eles se fizeram promessa de nunca mais permitir que o medo e o orgulho os separassem. O passado não seria esquecido, mas integrado como lição e fortalecimento. O amor verdadeiro, enfim, conquistara seu lugar na vastidão daquele palácio que agora brilhava com uma luz diferente. A luz da redenção. Sob o céu estrelado que cobria o deserto como um manto infinito, o sheik e sua amada prometeram um futuro de batalhas vencidas, segredos revelados e um amor que jamais seria apagado pelas sombras. A tempestade havia passado, e no silêncio que ficou, o coração do impiedoso sheik bilionário batia reconquistado, pleno e livre. Eles partiram para um novo amanhecer, juntos, prontos para enfrentar o que viesse, com a certeza de que seu laço seria o escudo mais forte contra todos os ventos do destino. E assim, entre o calor do sol e a vastidão do deserto,
nasceu uma história de amor que seria contada por gerações, onde um homem de poder encontrou sua verdadeira riqueza em um coração disposto a perdoar e amar.